O seu cabelo ficou ressecado depois da coloração? Então, antes de você sair comprando um monte de produto, eu quero que você observe uma coisa. É isso aqui que vai te ajudar a entender se você precisa de hidratação, de nutrição ou de reconstrução. Porque quando a gente fala de cabelo ressecado depois da coloração, nem sempre o problema começou naquele dia. A coloração, gente, é um processo químico. O cabelo passa por mudanças. Então, se o fio já estava sensibilizado depois da química, isso pode ainda ficar de um jeito muito mais evidente. E é justamente aí que entra o principal, que é o cuidado com o seu fio. Durante a coloração, a gente sabe que esse fio ele passa por um processo químico que modifica a sua estrutura. E isso acaba interferindo também nos pigmentos naturais. E por isso que muitas vezes depois da coloração, é possível a gente perceber o cabelo mais seco, mais áspero e muitas vezes até muito mais sensibilizado. E quanto mais fragilizado esse cabelo estava antes, maior pode ser a percepção depois do processo de coloração. Então você me pergunta, é normal? Pode acontecer, mas eu não gosto de usar a palavra normal, justificar qualquer coisa. Porque uma coisa, do meu ponto de vista, é o cabelo ficar um pouco diferente depois do processo químico. Outra é ele sair extremamente ressecado, quebradiço ou até, muitas das vezes, super elástico. E quando isso acontece, é hora de olhar com mais atenção para o que foi feito e para a condição desse cabelo. A gente não pode simplesmente sair fazendo algo sem saber o que está acontecendo com o cabelo. O que eu observo primeiro? Bom, eu começo observando o fio. Ele está apenas ressecado? Ele está áspero? Ele está quebrando? Está elástico? Está até de uma forma muito poroso? Porque cada uma dessas características pode indicar uma necessidade diferente. E é aqui que eu acho até, digamos assim, perigoso sair fazendo qualquer tratamento sem a gente estar observando esse cabelo. O tratamento, ele precisa acompanhar o que o cabelo está pedindo. A hidratação, nutrição ou reconstrução, essa é uma dúvida que aparece muito. E se o seu cabelo está ressecado, a hidratação ela pode ser uma parte super importante nesse cuidado. Se existe a necessidade de uma reposição de outros componentes ou até de uma massa para reforçar o fio, se ele está mais sensibilizado, aí sim pode ser necessário incluir outros tratamentos, como a reconstrução. Mas isso não significa que todo cabelo colorido precise viver de reconstrução. Porque o tratamento, de verdade, ele precisa acompanhar o que o cabelo está pedindo. E na dúvida, vale até optar por uma boa nutrição. Seja ela à base de óleo vegetal, como a macadâmia, o argan, ou simplesmente manteigas vegetais, como o karité ou o abacate. No caso desse óleo vegetal ou a manteiga vegetal, como eu citei, isso pode ser super considerado, mas se o seu cabelo for um fio grosso ou um fio médio. Caso ele seja um cabelo fino, esquece esse tratamento. Aí a gente já tem outro princípio que eu vou te contar agora. E se o cabelo for fino? Bom, aqui eu teria ainda mais cuidado com produtos muito pesados, e eu vou te falar por quê. Um cabelo fino, ele pode ficar pesado facilmente, então, nesse quesito, eu prefiro até optar por produtos mais leves, em menor quantidade, e eu vou até usar como exemplo aqui de quantidade. Gente, um cabelo como o meu, essa quantidade aqui, como um leave-in, é o ideal para passar nesse meu cabelo todo. Meu cabelo não é muito. Ele é tipo um cabelo super fino, porém de densidade média. Densidade quer dizer a quantidade. Eu não tenho muito cabelo. Meu cabelo é considerado um cabelo mediano. Então, essa quantidade de leave-in, esse leave-in maravilhoso, ela é suficiente para o meu cabelo. Então, eu prefiro produtos mais leves, como eu falei, e também em menor quantidade. E também vale observar como que aquele fio vai responder. Porque às vezes não é nem a falta de produto, é o excesso do produto que aquele cabelo não consegue carregar. Como eu falei anteriormente, um cabelo fino não consegue carregar uma quantidade enorme de produto nele, porque com certeza esse fio vai pesar muito. E a gente também tem a questão do shampoo. O shampoo é muito importante nesse momento, e eu gosto de escolher um shampoo mais suave e adequado também para aquele estado do fio. E eu evitaria nesse momento transformar a lavagem em uma limpeza mais agressiva, principalmente se esse cabelo já está sensibilizado,
porque uma coisa simples e faz muita diferença também, água muito quente, ela não vai ajudar em nada o seu cabelo nesse momento, principalmente se seu cabelo está sensibilizado. Bom, agora chegou a vez do condicionador e da máscara. E eu gosto de pensar que cada etapa tem a sua função. A máscara, ela entra como um tratamento e o condicionador pode fazer parte da rotina de cuidado dos fios, porque ele só vai ajudar a selar essa cutícula. E também não precisa deixar a máscara durante horas, como a gente costuma fazer, porque se o produto diz que precisa agir por alguns minutos, é esse tempo que eu vou respeitar. O resultado, gente, está muito mais na escolha e na constância de como a gente faz e quando a gente faz. Tem um cuidado que eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto de incluir quando o cabelo precisa desse cuidado. É o tratamento que ajuda a equilibrar o pH, como um acidificante, principalmente antes e depois de processos químicos. Ele pode fazer, sim, parte de uma rotina de tratamento adequada, tá? Mas, novamente, eu vou pontuar aqui, não é porque funcionou para um que vai funcionar necessariamente para todo tipo de cabelo. Bom, e a proteção térmica? Essa eu considero indispensável para quem usa fonte de calor, porque não adianta a gente cuidar do cabelo no banho, a gente cuidar do cabelo no dia a dia e depois vir usar secador, chapinha, babyliss sem nenhuma proteção. Então, antes do calor, proteção térmica. E depois da lavagem, um leave-in adequado também vai poder ajudar bastante no cuidado e na proteção desses fios. Principalmente se você for pegar um sol, se você for mergulhar, não deixe de aplicar um leave-in, gente. Uma rotina simples. Bem, se eu tivesse que resumir uma rotina para um cabelo colorido, ressecado, eu começaria principalmente pelo básico. Um shampoo adequado, um tratamento conforme a necessidade desse fio, um condicionador, proteção térmica quando houver calor e uma rotina de hidratação, gente. Isso que você realmente consiga manter. E quando o cabelo pedir, você pode incluir outros tratamentos, como a nutrição, como a reconstrução. Isso já vai ajudar bastante a manter o seu cabelo colorido e ressecado um pouco melhor. E tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar aqui. Cuidar do cabelo não é tentar compensar tudo de uma vez. Sim, porque se ele está sensibilizado, não adianta a gente colocar 10 produtos em cima do nosso fio, não vai adiantar. O que vale é a gente observar esse fio, entender o que ele está pedindo, e aí você vai desenvolvendo esse cuidado aos poucos, não adianta ser tudo de uma vez. Agora, se você chegou até aqui, eu vou te pedir que você me conte depois aqui nos comentários da coloração, o que mais incomoda no seu cabelo? O ressecamento, a quebra, a falta de brilho ou aquela sensação de cabelo áspero, como se fosse uma esponjinha. Vou te pedir que você faça esse comentário para mim, porque ele vai ajudar bastante aqui no engajamento do vídeo, e o YouTube, assim, também vai entender que esse conteúdo é relevante. E se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever, de enviar esse conteúdo para outra pessoa, e um beijo e até o próximo!